Oi, gente. Que bom ter vocês aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Conectando aqui as câmeras. Tá vendo? Ele pediu para participar. Vamos por aquele. Ih, Gilmara, que gente chique. Sejam bem-vindos. Oi, Kelly. Uhul! Tô tentando repetir dos dois, mas eu acho que eu não vou conseguir. Do meu. Você me ouve bem, Lídia? Ouço bem, muito bem. Eu te ouço bem baixinho. Será que é eu? Não sei. Tem mais alguém com dificuldade para ouvir? Contem pra gente. Tem bastante gente, ai que bom. Quem entrou, tá com dificuldade para ouvir, tá ouvindo bem a gente? Me ajuda aí, pessoal. Oi, pessoal. Fábio entrou agora. O irmão da Rutinha. Ai, que delícia vocês aqui, gente. Eu tô Sim, tentando. está ótimo. Ai, ótimo. Tô tentando conectar o meu celular também, porque daí a gente fica com mais divulgação. Oi, pessoal. Ah, que bom. Com o meu vai. Agora eu te vejo 2 vezes, Lídia. Isso é o máximo. A microfonia, não vai rolar. Vamos deixar só com o do IBT mesmo. Deixa eu já. Tá joia. Vamos ver se eu consigo sair. Pronto. Eu acho que até vou pôr a câmera pra cá. Oi, Carlos. Lalinha tá falando que deu interferência. Aí já desligamos. Já tirei para não dar interferência. Prontinho. Você tá bonitona, hein? Você também, amiga. Eu consegui tomar um banho. Abrindo um vinho. Ah, eu não acredito que não vai compartilhar com a gente. Compartilhando aí com a gente, abrindo um vinho para curtir a gente, você tá vendo? Coisa chique, eu tô me sentindo. Eu acho também, que bom. Olha, bom essa câmera. Precisa Tá ótimo. baixar um pouquinho a sua, amiga, porque senão a gente vai te ver daqui para cima. Tá, então pera um pouquinho, vou fazer uma peripécia aqui que tá carregando. Tô com medo dele cair. Melhorou? Tá ótimo, melhorou sim. Ei, pessoal, bom ter vocês aqui com a gente, viu? Tô vendo aí pelo perfil do público que tá entrando, e tem um tanto de que tá um divã. Todo esse tempo de divã. Oi, Ju, seja bem-vinda. Thaís, tem bastante gente mesmo, que legal. Isso. A Kelly deu interferência na câmera, Kelly congelada. Vocês Aí, estão me vendo e me ouvindo? Deu? agora que bom. Isso, ficou bom. Obrigada pelas dicas, pessoal. Isso mesmo. Vão ajudando a gente que a gente vai se organizando com a câmera. Eu mudei de sala, fiquei meio perdida aqui. Mas vamos lá. Em nome do PT, boas-vindas. Que está com a gente. Que legal aqui, criando o tema. E a nossa pergunta hoje é essa. Quando nasce uma mãe com uma culpa, eu sou a professora Lídia, trabalho aqui no IBT, coordeno de, né, de interesse em psicanálise, a escola tá aberta, vamos estudar aqui com a gente. Geniana chegando. Você Geniana? E aí, sou mãe, 2 crianças lá, e faz esse papo, então seja bem-vindo.
E aí convidei essa minha amiga que é maravilhosa, que é a Kelly, que também é professora aqui com a gente agora, né, Kelly? Começa semana que vem, se eu não me engano. E Kelly, que também topou participar desse bate-papo. Então, a gente quer abrir o divã aqui do nosso espaço para trocar essa conversa com vocês. Porque o áudio está cortando, eu vou ver como é que a gente arruma isso. Para mim também está cortando, Lídia, mas eu achei que era o meu. Não sei se o pessoal está te ouvindo. Alguém me disse aqui que o meu áudio está cortando. Vamos ver como é que a gente arruma isso já já. Vou pedir para a Kelly tentar dizer um pouco do trabalho que ela fez. Então vamos lá. Primeiro é um prazer, né? Parar para partilhar a vida contigo. Acho que a gente nunca fez isso, né, Lídia? A gente partilha muito, gente, em off no WhatsApp, chora junto. Mas aqui, ao vivo, eu acho que não. Então, é um prazer gigante, né, através de um local aconchegante, de um convite aconchegante, estar aqui para partilhar a vida, porque primeiro é para partilhar a vida, é isso que me fortalece. Sim. Né? Então, eu e a Lídia, acho que a gente se conhece há uns 15 anos? Mais ou menos, vai denunciar na cidade aí. E algumas pessoas que foram entrando aqui também a gente se conhece há bastante tempo, então é bem legal ver o pessoal aqui. Eu sou mãe da Sofia e da Clarice e eu sempre brinco que as minhas apresentações podem ser para quem for, sempre começam relatando sobre as duas. A Sofia tem 8 e a Clarice tem 3. E é sempre sobre as duas, Lídia, que eu começo falando porque elas dignificam a minha história. E eu não seria esta Kelly, eu seria menos descabelada, eu acho, menos cansada, cuidando mais de mim, mas eu não seria esta Kelly se não fossem as duas. Então elas me transformaram, me viram do avesso todos os dias e, e é tão interessante a gente parar para falar sobre culpa, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que vem muito forte com a maternagem e talvez eu não sentisse culpa da forma como eu sinto hoje, se não fossem as duas, né, junto comigo. Então, hoje eu trabalho, estou em Santa Catarina, eu trabalho com ações de saúde mental aqui em Santa Catarina, em toda Santa Catarina, articulando com um time que eu amo bastante também, e acolhendo algumas famílias também, às vezes aos sábados, e agora no IBT, junto com vocês também, com as almas. Então, várias coisas juntas e misturadas. Exatamente. E aí, Kelly, eu acho que era legal você falar um pouquinho também do trabalho que você faz com mães, seu grupo de mães. Eu não sei se ele ainda faz, mas era legal você contar um pouco dessa experiência pra gente. Quando eu conto para vocês sobre a Sofia e a Clarice, é, eu sempre, a minha brincadeira com Deus, ela é sempre assim: Deus, não me faça passar por todas as coisas para que eu saiba como lidar. Só que, né? Então, quando eu me vi em maternidade solo, eu sou mãe solo das meninas, eu vi que quanta potência tinha quando mulheres se reuniam para falar sobre maternidade. Então, de repente, eu me vi trabalhando com uma equipe de parto humanizado e trabalhando com mulheres solo, mãe solo, e exercendo a maternidade quando eu acredito que a maternidade ela precisa ser exercida em tribo, em aldeia, com muita gente, como diz o ditado africano. Então, esse trabalho com as mulheres, ele começou a acontecer com círculos de mulheres, empoderamento de mulheres, e é um trabalho que eu amo bastante. Hoje eu tenho conseguido menos articular nesses locais, né, e conseguindo estar com essas mulheres, mas é um trabalho que eu gosto bastante, que eu acredito bastante, porque eu vejo que quando as mulheres se unem na maternagem, esse processo ele fica um pouquinho mais fácil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que a culpa ela está muito relacionada também com a quantidade de demandas que você precisa exercer. Quando você não consegue, logo vem a culpa. Eu acho que era importante a gente falar, e aí eu vou dar esse pontapé para a gente pensar junto, o pessoal do Bauman.
Não te ouço, Lídia. Oi? Tá ruim? Não te ouço. Ah, Agora sim, quando parece que você vem pertinho, daí sim. olha o que eu vou fazer. Vou trazer bem pertinho de mim. Vamos ver se melhora, né? Então tá. Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que, de onde é que nasce essa culpa, né? Isso é mito? É mito? Como é que é isso? Primeira coisa que a gente precisa pensar, então, é que isso é uma construção histórica, né? A gente precisa olhar para a humanidade e rememorar, desde os tempos antigos, como é que as estruturas se organizavam, como é que a vida se organizava. Então, vamos lá. A gente tem na antiguidade as sociedades organizadas da seguinte forma: a gente precisa ter mão de obra, a gente precisa, não necessariamente mão de obra, né, que nesse período a gente não vai ter esse nome, né, mas a gente precisa ter gente. Eu me organizo em tribo, se eu me organizo em clã, se eu me organizo em grupo, o meu grupo precisa ser grande, precisa ser forte. E aí, então, cabia às mulheres o papel de ser as responsáveis por fazer a manutenção do grupo. As mulheres precisavam procriar. E aí, dentro da lógica, casa cabia às mulheres procriar e cuidar e amamentar enquanto os homens estavam fora, né? E aí, bom, a gente vai naturalizando a questão que a mulher é que foi feita para estar na casa e que a mulher é que foi feita para maternar, para cuidar, ponto. E aí a gente desenvolve a ideia de que toda mulher nasceu para ser mãe. E a gente vai alimentando essa ideia de que toda mulher nasceu para ser mãe, ponto. Ora, bolas. E a lógica não é muito assim, né? E a gente precisa pensar, como é que é isso, né? É uma construção. Bom, e aí, a gente também precisa lembrar que a gente passou por um período em que a mortalidade infantil ainda era muito grande, então era necessário essa reposição de crianças na sociedade. Essa mulherada vai tendo filho, vai tendo filho, vai tendo filho, vai ficando cada vez mais ali dentro da casa, enquanto os homens estão no movimento, na rua, no acesso. Com o passar dos anos, ó, vamos só pensar comigo, né? Já tem uma culpa aí, né? Você não pode sair. Você tem que, tudo tem que dar certinho, tem que ser muito bem estruturado dentro desse espaço, dentro dessa casa, senão as coisas vão sair do eixo. Com os avanços da sociedade, com o desenvolvimento da sociedade, a gente começa então a perceber, mulheres começam um movimento em busca de dignidade, de participação. Calma aí, nós também somos gente, nós também queremos participação nesse grupo, nessa sociedade. E aí, com os avanços das mulheres, a gente vai conquistando espaço, a gente vai lutando, a gente vai trabalhando, mas a gente também vai carregando, porque a gente consegue, a gente tem acesso, mas a maternagem ainda está aqui, né? Tem um ventre aqui e é aqui que as coisas se desenvolvem. A gente não conseguiu fazer essa divisão com os nossos companheiros ou com as pessoas que estão na nossa casa. Jogaram tudo na mulher. Ué, a barriga é sua, a criança é sua, né? Ontem a gente ainda brincava na aula, uma aluna minha estava contando de um vídeo que ela assistiu de um palhaço, está rolando na internet, está super em alta. Um palhaço que vai caminhando atrás de um casal, assim, todo mundo fica na expectativa. O que, que ele vai fazer? O que, que ele vai fazer? Aí ele para na casal, a bolsa que está no ombro da mulher, carrega a criança, dá para o homem, faz uma cara assim, bem debochada e vai embora. E aí, a minha aluna, eu digo assim, ela carregava a vida e a culpa, né? A vida aqui e a culpa aqui. E o homem que estava do lado não se deu conta dessa divisão. Talvez ele nem foi educado para essa divisão. E essa mulher vai carregando, carregando e naturalizando aquilo que não é natural, né? Tem um ditado, né, Lídia, que fala quem pariu Maria que a embale. Aqui a gente fala quem pariu Mateus que o balance. E na verdade nem é esse, mas Aí, sempre diz isso aí também. É, a gente acha que tá ali, né? E a gente não se dá conta que é relacional. Não é uhum. condição, né, da maternidade, é relacional. A culpa é externa, é uma construção social. É a sociedade que vai jogando essa culpa na mulher. Entretanto, essa relação de maternagem, de cuidado, é relacional.
Porque amor é relacional. Eu dou o que eu tenho, né? Uhum. A partir do momento em que eu me relaciono com o outro, que eu crio afeto com o outro, eu vou aprendendo a amar. E a mesma coisa com a criança. A gente não pode anular. Aí você vai me dizer assim, quando eu tive meu filho, eu olhei e amei. Ok, vamos pensar no processo, na gestação. E aí tem uma outra coisa. Você tem experiência de maternidade, eu tenho uma experiência de maternidade, por isso é importante a gente fazer essa, né? Por isso é tão importante Sim. valorizar esses ciclos que vão fazendo aqui esse diálogo. E aí eu sempre brinco com a história do patinho feio. Até brinquei com a Kelly com essa história, né? Quando nasce o bebê, todo mundo olha que lindo, né? E quando vai, o bebê tem cara de cachorrinho. E aí fica rindo disso. Mas essa estranheza, o feio, vê mãe também. E ela não diz porque não tem coragem. Porque tá todo mundo olhando e esperando que ela diga que lindo, que amor. Ela tem a criança tem cólica, a mãe tem dor, as dores que sobraram desse parto. Tem uma ausência daquela barriga que a empoderava e fazia que ela fosse o centro da história. Agora ela não é mais, o centro é a criança, ninguém tá nem aí para ela, né? Tem um hormônio que parar no pé, e aí a gente fica mal mesmo, não tem jeito. Uhum. A criança chora e a gente não consegue saber por que essa criança está chorando, e as pessoas estão esperando que a gente ame esse ser que para a gente também é um tanto estranho. Embora, no meu caso, eu consegui amar de imediato porque eu já tinha uma relação que desenvolvi na barriga. Mas você consegue imaginar quando a pessoa foi pega de surpresa, a criança chegou, né? Não teve um planejamento, não teve. E aí tem esse estranhamento. Então, até que a gente construa essa relação, que a gente consiga desenvolver esse amor, é necessário que a gente se relacione. E aí, o relacionar-se é uma coisa muito nossa, né? E ninguém consegue ser mãe sozinha, porque tá todo mundo o tempo inteiro dando pitaco, 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 pitaco. Todo mundo Uhum. dos outros. Tem sempre um palpite pro filho, Uhum. o que aumenta a nossa carga de culpa. Então, onde é que nasce essa culpa? É histórica, é sofrida. A gente precisa admitir, não é natural. Nem todas as mulheres nascem, precisa admitir. Não. Eu até coloquei aqui, Lídia, para a gente perguntar para as pessoas que estão aqui qual é a culpa que ela já sentiu que ela considera mais catastrófica. Aquela culpa assim que destrói. E quando eu vim dirigindo para casa para tomar banho, daí eu pensando, qual será que é a minha culpa catastrófica? Aquela culpa que você nunca esquece, né, na maternagem. E aí eu lembrei que eu desejei muito a Sofia, né? Fiz tratamento, então a Sofia demorou 8 anos para vir. Ela já tinha roupas, ela já tinha colar, você deve lembrar disso, Lídia. E quando a Sofia chegou de madrugada no quarto, gente, naquele carrinho, aquela cabeluda, que eu olhei para ela, com aquela cesárea, uma dor. Eu olhei para ela, a enfermeira deixou ela no quarto e foi embora. E aí eu pensei, eu trabalhava a minha vida inteira em berçário. E aí eu falei, o que eu faço com essa criança? É isso, exatamente. Foi desesperador. Porque para além desse amor, desse desejo do maternar, vem em volta muito medo, né? E aí não é que eu não amava a Sofia. Gente, eu peguei a Sofia, levantei da cama. Essa é a culpa que eu lembro, assim, que ainda me dói contar para vocês. Eu peguei ela, cheguei lá no berçário, tinha um vidro assim. Eu falei assim, gente, cuida dela para mim. Porque eu não sei, eu tô arrepiada, eu não sei o que fazer com ela. Eu de roupão cor-de-rosa, um chinelo igual esse aqui que eu tô agora, assim, ó. Um chinelinho de dormir no vidro, chorando muito, porque eu não sabia como tirar ela daquele berçário. Exato. E aí, Lídia, você falando desse processo social, cultural e histórico que a gente vive, por uma situação básica, né? Ninguém colocou aqui qual foi a culpa catastrófica, eu não consegui ler. Veio para Kelly. Qual foi a culpa que vocês sentiram, assim, que foi mais pânico? Escrevam aqui pra gente, tipo essa nível hard minha aqui, de deixar a filha lá no berçário e voltar pro quarto, chorando. Eu passei a madrugada, Lídia, de pé, no vidro, olhando ela dormir e chorar.
e porque eu não sabia o que fazer com ela. Mas quando a gente fala desse processo, né, histórico, vamos para uma coisa básica, né? E aqui eu sei que a gente tem homens e mulheres para pensar junto com a gente. O que que significa simbolicamente uma boneca? Aqui, culpa por não ter, tenho 3, amamentei, subiu para mim, eu não consegui depois, você vê se você consegue ler, Lídia. Então, o que que significa uma boneca, né? E o que que significa um carro? Isso é muito legal de pensar. Quando a gente fala de boneca, a gente fala de cuidado, a gente fala do embalar, a gente fala do suprir necessidades, e nós fomos ensinadas que esse era o nosso papel. Tanto que algumas famílias ainda se sentem muito desconfortáveis e atravessadas quando tem um filho homem e ele, na escola, para brincar com bonecas. E aí, quando a gente oferece o carro, o que que significa carro, minha gente? Liberdade. Você vai para onde você quiser. Né? E aí, como que a gente não atribui à mulher de uma maneira tão forte essa responsabilidade por suprir, né, em vários sentidos essa criança? Eu tô vendo vários comentários aqui, gente, que legal vocês partilhando, e eu acho que é na partilha, eu falei isso no começo, que a gente se fortalece. Eu assisti um filme, Lídia, que chama Crudes, acho que é isso, Brudes, Crudes, e teve uma cena que mexeu comigo dias, que o pai não conseguia abraçar a filha. Não sei se você assistiu e você lembra disso, e aí ele não falou eu te amo para ela. E aí quando ele é questionado do porquê que ele não falou eu te amo, ele disse assim, porque eu passei muito tempo tentando manter ela viva. Exato, não houve a relação, o contato, o tato, né? O sentir. Uhum. E quanto tempo a gente passa também tentando só deixar a cria viva, sabe? Sem essa reflexão que envolve muito vínculo, né? Muito olhar e por vezes se perde e entra em culpa por não estar conseguindo ver o que precisa ver, né, na maternagem. A minha Sofia, ela canta assim: eu preciso sobreviver. Também, Sofia, porque eu tô nessa correria. Vez por outra, a gente está nisso, no sobreviver, sobreviver, e nunca é sobre viver, é sempre sobre sobreviver. Isso é muito tempo, muito pesado. Né? E aí, muito interessante que está aparecendo aqui no chat. A Giniana está contando para a gente a dificuldade que ela tinha de amamentar o Miguel, como foi difícil, porque ela queria. E aí a gente está dizendo para a gente que ela teve 3, amamentou só a Sula. A culpa é não ter amamentado outros. A Priscila nunca sozinha do... Isso também é culpa. A Karina ia devolvendo e achou ela isso. E a gente fala porque os outros, meu Deus, como é que ela fala isso do filho? E não entende que não. Aí a gente fala aqui, ó, chorava e eu muito mais. Era isso. Sim, sim. Várias mães, Lídia, me procuram no puerpério e a gente costuma dizer que o puerpério, na teoria, né, o puerpério duraria 40 dias. Mentira, gente. O meu puerpério está durando 8 anos. Lídia, o teu áudio está cortando. Eu achei que era só para mim, mas não é. Eu acho que talvez na hora que mexe o telefone dá um mau contato, porque tem hora que eu te ouço bem. Porta que ajuda. Mas eu acho que parece um mau contato do telefone, sabe? Então, gente, eu contando para vocês sobre o puerpério, né? Que o puerpério, na teoria, né, ele duraria 40 dias, que seria o tempo que essa mulher levaria para se recuperar, né, internamente, os órgãos começarem a voltar para o lugar e emocionalmente. Só que a gente sabe que isso não é verdade, né? Que o puerpério, para algumas, costuma ser pauerpério.
Porque é um momento mesmo, esse que a gente começa a falar, né? De que o peito dói, o corpo tá estranho, os hormônios estavam, né, lá em cima, de repente vai lá pro chinelo. As sensações de ter uma criança e alguém que precisa sobreviver e que não fala com você. Só chora, porque bebês choram, né? O sono tá uma bagunça. E aí, essas mães me procuram muitas vezes envolvidas numa culpa gigante, porque o que elas me relatam é assim: Kelly, eu achei que fosse lindo. Eu achei que eu ia estar amando ser mãe. E aí eu costumo ir com elas limpando, sabe? Ó, vamos limpar, né? Porque tem um monte de coisa aí nesse meio emaranhado que é dificuldade mesmo para conseguir, né, administrar situações. Eu sempre falo, Lídia, que a mãe, para cuidar do bebê, ela precisa de muita gente cuidando dela. Tá travado, Lídia? Eu? Você? Eu? Tô travada? Voltei? Uhum. Então, eu não sei se vocês ouviram que eu falei sobre para que uma mãe consiga cuidar de um bebê, amamentar um bebê, embalar um bebê, passar. Eu me lembro uma vez que eu fiquei 12 horas sentada amamentando. E se eu tirava ela do peito, ela chorava muito. Então, tem que ter muita gente cuidando dessa mulher para que ela consiga, né, exercer a maternagem. E aí, quando ela não consegue, vem a culpa. Só que será que isso é justo com tudo que está acontecendo naquele momento? É tenso, né? A culpabilização, ela não serve para nada, gente. E isso é receita de bolo. Eu sempre brinco, né, que se nós tivéssemos receita de bolo para a vida, nós estaríamos muito ricas. Não existe. Mas essa é uma receita de bolo para vocês. Culpa não serve para nada. O que a culpa faz com a gente, né, Lídia? A gente vai chorar em cima da cria. Não resolve nada. Quando nós somos chamados para a responsabilidade, é muito diferente. Exatamente. A Thaís está dizendo que uma vez ela ganhou uma viagem só para ela, de uma empresa que ela trabalhava. E aí ela não levou as crianças. E ela teve o pior sentimento de culpa por ter deixado ele. Antes ela não tivesse. Olha que pesado. Uhum. Mãe não tem direito de descansar, né? Não, exato. A gente não se permite descansar. Thaís, eu vou te contar que eu tô com esse receio agora. Os meus estão, um com 9 e a outra com 6. E aí também surgiu essa questão de uma viagem. E aí eu falei, eu não vou, eu tenho família, como é que eu tenho 2 crianças, sei lá, um cachorro, um gato, não consigo sair daqui. Depois, trabalhando na terapia, eu pensei, qual é a chance de ter de novo um presente assim, né? A viagem. As crianças têm. Quando o pai precisa sair da viagem de trabalho, o que quer que seja, eu dou conta. Por que ele também agora, né? Estou dizendo isso, é necessário elaborar, não foi algo tão, ai, tá tranquilo, consigo. Não, foi necessário pensar bastante, porque senão eu também não teria essa coragem, né? Não sei ainda se vou ter, mas eu estou trabalhando para isso, quem sabe em julho, né? Opa! Essa semana, coincidentemente, Lídia, uma pessoa que eu atendi, uma mãe, ela me falou assim, Kelly, eu tô a caminho de um spa. Eu falei, uau, que delícia, né? Ela falou, mas eu não tenho ideia de como eu vou me comportar lá, porque eu nunca fiz isso. E as crianças estão também nessa faixa etária de 6 e 8. E ela foi, Lídia. E a escola ligou, mandou mensagem que a criança tinha tido diarreia. Pra quê? E aí foi exatamente isso que a gente conversou. E a minha pergunta para ela era: por que a gente se acha tão poderosa? Porque falaram isso pra gente, né? Tão poderosa no sentido que não é o poderosa do você pode agir, você é atuante, protagonista dessa história, é o poderosa do dar conta, né? E tão poderosa no sentido de responsabilidade, que a minha pergunta para ela foi assim: tá, então se você estivesse lá, a criança não teria tido diarreia?
Pode ser que sim, pode ser que não, né? A diarreia pode ter sido emocional? Pode. Pode ter sido porque ela ficou com os avós e comeu um monte de besteira? Pode. Mas isso é tudo suposições. E a gente, olha o que nos fizeram acreditar, a ponto de achar que se eu estivesse com a criança, não tinha quebrado o braço, não tinha se machucado, não tinha tido diarreia, tinha dormido a noite inteira. Não sei se é por aí, sabe? Exatamente. Exatamente. Essa culpa que vão jogando na gente, ou essa questão de fazer com que. Eu acho que isso também é legal da gente pensar. São construções, né? Eu não sei como é que tá chegando o áudio para vocês aí. Vão me Agora falando, tá melhor. tá melhor, né? Quando a gente estava falando da sociedade antiga e dessa construção, né? Desse amor materno que nasce quando a criança nasce e tal. O ideal de mãe que se esperava naquele momento da sociedade era a mãe santa. Santa, purificada, a mãe que pudesse transmitir para a gente a imagem, quase que a imagem sacra de Maria, ideal de mãe, aquela e a mãe Jesus que deu conta de tudo ali, a ponto de caminhar com ele ali do lado durante todo o seu martírio. Quando a gente vai caminhando para uma sociedade moderna, as pessoas esperam que a gente seja, então, uma super mulher, né? Superwoman. A gente precisa ser a Mulher Maravilha. E aí, dentro dessa caixinha de ser a Mulher Maravilha, não basta ser só a super mãe. Eu preciso ser a super profissional, eu preciso ser uma super pedagoga, porque sou eu que vou dar conta da lição de casa e da recuperação que meu filho não dê conta das notas lá na escola. Eu preciso ter um quê de médica, porque de madrugada ele vai passar mal e sou eu que vou ter que socorrer ele, vou ter que socorrê-la. E ainda tem uma bendita de uma questão que é estética, que as pessoas vão dizer assim, ó, e precisa estar bem, tá? Porque você é mãe, você tem que estar arrumada, você tem que estar bem vestida. E vão dizer assim para você, ó, e isso é uma questão de saúde. Eu tô falando isso pro seu bem porque eu me preocupo com a sua saúde. Quando, na verdade, não é necessariamente pela saúde, mas porque a gente construiu um padrão de beleza que é inatingível e a gente quer botar as mães ali dentro também. A gente, ué, é mulher, tem que dar conta, né? Sem contar a lógica do povo, né? E disseram pra gente que mulher consegue dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Ela tá. A gente dá conta porque a sociedade vai cobrando isso da gente e a gente não quer ficar por baixo, nem quer se sentir menos. Então a gente vai dando conta, vai dando conta. Mas não é função nossa dar conta de tudo o tempo todo. Não é. Qual mulher, Lídia, que está aqui, escreve pra gente, consegue em um dia ser ótima profissional, ótima mãe, ótima esposa, ótima dona de casa, ótima filha, porque tem mais papel aí, né? Gente, vocês conseguem? Se vocês conseguem, conta pra gente como que é esse negócio. Porque isso não existe. É muito doido. E isso, Kelly, tá para além dessa questão geracional, né? Eu e você, a gente tem quase a mesma idade, né? Eu sou um pouquinho mais velha que você, mas tudo bem. Se a gente pensa que isso não é só com a gente, mas com as mulheres mais velhas que estão na live também acontece, e que essa cobrança, a necessidade de cuidar, de maternar, vai para além dos filhos pequenos, essa conta não fecha. Sabe aquela Uhum. história quando a gente está cuidando das crianças que eles são pequenininhos e que aí as pessoas falam assim para a gente, não, calma, que logo eles crescem. A G tá falando, não existe. É isso mesmo. Eles sempre falam, né? Calma, crescem. Eles crescem, mas não muda, né? Essa relação e essa Muda a cobrança. fase. É igual videogame. Muda a fase e vai ficando mais difícil. Boa, exatamente. Você acha que a fase seguinte vai ser mais fácil? Eu digo assim, né?
Nossa, quando eu olho para a Sofia maior, as demandas emocionais são muito mais fortes, né? Porque são muitos questionamentos, é, crises existenciais, coisas do tipo, né? E aí, quando é pequenininho, é a questão do cuidar, né? Para que não se machuque, para que coma direito, para que tome as vacinas certinho. Só vai mudando, né? Quando chega nos 18, ai meu Deus, está saindo, né? Então, não existe, acho que, essa fase do ficar mais fácil. Eu acho que existe, talvez, a fase, Lídia, de que quando a gente, nesse processo, vai amadurecendo também, e aí a gente também não está aqui, gente, só para chorar com vocês. A gente está para chorar, mas a gente também está para contar que quando eu digo para vocês que nós somos chamados para responsabilidade, isso exige uma maturidade quando a Lídia diz assim, né? Eu vou ir viajar, só que isso não foi fácil tomar essa decisão. Isso envolve aí uma maturidade interna para pensar que nós não somos oniscientes, onipresentes, onipotentes. E aí a gente se olha como mulher e começa a ver quais são as nossas necessidades. Por quê? Se você está tentando fazer tudo pelo outro, pela outra, e não está fazendo por você, esse é um processo mentiroso. Sim. Porque a gente não oferece o que a gente não tem. A gente finge bem, né, Lídia? E aí a gente adoece, aí a gente surta, daí a gente tem intervenção equivocada com a criança. Aí a gente não nomeia sentimento. Quando a gente vê, a gente tá culpabilizando quando aquele conteúdo é nosso, aí a gente tá jogando a culpa para cima da criança. E aquilo é nosso, e é a gente que precisa dar conta. Então, quando a gente usa aqui a palavra responsabilidade, é para pensar que como mães, e agora eu estou me dirigindo para as mães, é neste sentido, de que antes de uma mãe, existe uma mulher. Exato. E se essa mulher, ela tá ali, bem ofuscada, né, e invisível nesse processo, a gente precisa recalcular a rota. Sim. Porque você não é santa. Ainda bem. Porque você tem sensações, porque você tem desejos, porque você tem vontades que vão para além da maternidade. Vai dizer que vocês nunca comeram chocolate escondido de criança e depois se tirou culpa pelo chocolate. Agora teve Páscoa, né? Comeu tudo e escondeu. Mas é para a gente pensar que, Lídia, isso combina muito com. A gente está aí numa tarefa super difícil de procurar escola para Clarice, né? E eu não me lembro se eu partilhei isso com você, e me dói a alma quando eu vou na escola e eles me chamam de mãezinha. É um clássico. Quando você vai no. Quem aqui já foi no pediatra, no pronto-socorro, e quando você entra, ele olha para você e fala: então, mãezinha, você não tem identidade, você só é mãe. Exatamente. E eu sempre falo: o meu nome é Kelly. Eu sou a Kelly, mãe da Clarice. Ah, Kelly, talvez isso não faça a maior diferença para mim. Faz diferença porque quando você começa a convocar as pessoas para perceberem que existem muita coisa por detrás desse mãezinha, você está salvando eu e a Lídia, mulherada, por favor. Quando chamarem vocês de mãezinha, vocês se lembrem da gente e falam assim, peraí, mãezinha não, eu tenho um nome. Não dá para anular. Por favor, né? Permitam ser anulados. Sim, porque aí a gente está tratando culpa, né, Lídia? Exatamente. Se permitir, porque aí se eu me permito ser mulher e me permito ter desejos, comer o chocolate escondido, sair para passear, dormir um pouquinho mais. Se eu entendo que essas são necessidades básicas de qualquer pessoa, até de uma mãe, porque ali existe uma pessoa, né, para além do título que é dado para ela, a gente começa a se libertar de alguns lugares que nos colocam.
E isso a gente não vai vencer com a Kelly falando, com a Lídia falando, a gente só vai vencer se for na coletividade, porque a gente fala de todo o processo, como a Lídia trouxe, histórico, de muito tempo que isso foi construído com a gente. Então, Lídia, acho assim que quando a gente, né, dá voz para essas mulheres, né, contando aqui para elas as peripécias que a gente vive, elas contando as peripécias que elas vivem na maternagem e podendo dizer, né, não, eu não dou conta de tudo e eu nem vou dar, porque isso é humanamente impossível, porque senão a gente adoece, né? É um movimento, Lídia, tão potente, porque a gente liberta um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Exatamente. E eu acho que tem uma coisa bonita para a gente pensar, que é a questão da partilha. Com quem eu posso partilhar? A Kelly estava com a gente dos ciclos de mulheres, né? Que ela está organizando. Eu adoro. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas essa idade de ter que dizer assim para fora, Tá cortando de novo, Lídia. Acho que deu um contato de novo. vou ficar bem pertinho. Vamos ver se funciona. Estabilizou? Aí, eu acho que se ele não mexe, aí a gente consegue. Aí. Tá. O que eu estava dizendo? A importância desses círculos que a gente está organizando, e tudo bem se ele for virtual, tudo bem se ele. Tudo bem, né? É a possibilidade de eu sentar aqui agora, encostar a minha porta e dizer para a Sofia e para o Pedro: olha, espera um pouquinho, porque agora a mamãe vai conversar aqui com a Karina, a mamãe vai conversar aqui com a tia Kelly. Ó, dá um tempo, que a mamãe está chamando a tia Geni aqui para uma conversa, né? Quando eu consigo ter um tempo que é meu, né? Falar aquilo que está me incomodando ou para contar aquilo que está naquele momento me fazendo muito feliz, mas que é uma conversa de adulto. Porque a gente é adulto, porque a gente conversa para além do urso sem curso, para além do videogame, para além do amiguinho da perua escolar. A gente precisa ter essa troca, né? Quando a Geni diz pra gente, ó, abrir um vinho para assistir a live, eu também queria. Você entende? Para abrir o vinho, né? O Pedro brinca comigo assim, né? Meu filho, olha, se abrir o vinho, vai ficar dependente, a gente vai te levar lá para Bauman. Bauman era um instituto que eu trabalhava com dependentes químicos. Ele associa, automaticamente, você não pode tomar uma gota, porque na cabeça da criança você, né? Então, a gente precisa recuperar, e essa é uma forma muito bacana da gente falar de como é que a gente se livra da culpa, né? É divide, partilha, sabe? Se você não consegue sair, ok. Então faz esse exercício, deixa a criança ali um pouquinho assistindo o Urso Sem Curso, liga seu vídeo, chama uma amiga, faça essa troca virtual. Se você consegue sair, tem com quem partilhar, ótimo, né? Dá para confiar em alguém para ficar com essas crianças para que você consiga fazer esse movimento? Eu chamo do movimento do respirar. Eu preciso respirar. Saia, se preocupa, né? Tá doendo, eu preciso voltar porque eu preciso cuidar. Ok, volta, né? Mas e se a gente tentar de novo amanhã, né? Como é que a gente pode ir fazendo pequenos movimentos de autocuidado, que é para além da mãe, que é para o ser humano que existe mãe, né? Que sou eu, que é a Ana, né? Que é a Ruth. A gente precisa fazer esse movimento de tentar cuidar da gente, né? De, de, de se preocupar em pensar um pouquinho mais. A Kelly tem uma expressão que eu gosto muito, que é encher o potinho de carinho, né? Eu ia falar agora sobre o potinho. Abastecer Eu anotei aqui, ó, potinho. porque quando eu abasteço o meu potinho, eu tenho para distribuir, né? É o Djavan cantando pra gente, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Se eu não tenho, então é necessário que a gente faça essa pausa. E isso é a culpa.
culpa, ajuda a gente a tirar esse peso que pesa sobre os nossos ombros. Mas conta, Kelly, essa experiência que eu adoro. Do potinho. Eu costumo usar o biscoito, né? Em alguns locais, bolacha, outros biscoito. Eu não sei como é aí para vocês, se é bolacha ou se é biscoito. Eu acabo usando sempre o mesmo, porque sempre me remete e eu visualizo um pacote de biscoito e a gente tirando. Uma hora o pacote fica vazio, precisa ir para o lixo, né? Assim como do potinho de disponibilidade emocional. Quando o nosso potinho de disponibilidade emocional está frágil, vazio, trincado, a gente faz bobagem na criação das crianças. Então a gente está ali no movimento de eu tenho que dar conta, eu vou dar conta, só que o preço disso é muito alto. Porque o potinho pode ser que esteja fragilizado. Então a gente sempre fala, né, que diariamente a gente precisa olhar para esse potinho e ver como está a minha disponibilidade emocional para isso. Porque quando ela estiver frágil, eu preciso ter alguém, daí a Lídia usou uma palavra, né? Pessoas de confiança. Gente, não peçam rede de apoio para quem não sabe ser rede de apoio. Porque essas pessoas, elas conseguem atribuir mais culpa. Então, a gente, assim, o fugir não é um movimento de não terapêutico. Para mim é muito terapêutico fugir daquelas pessoas que só trazem culpa e ir para aquelas que vão falar assim, Lídia, vai viajar. Vai viajar porque você precisa viajar. Então, quando a gente fala que para cuidar de uma criança é preciso uma aldeia inteira, escolha a tua aldeia. Eu sei que ter qualquer aldeia já é difícil. Quanto mais escolher uma aldeia. Mas, às vezes, a tua aldeia é... Ai. Voltou. E aí, gente, escolher... Eu tô parada, Lídia? Você tá me ouvindo? Deu uma travada. Ah, tá. Você voltou para mim. Escolher a aldeia, gente, é no sentido de que eu tenho a preocupação de que aquelas pessoas que estão me ajudando têm as mesmas crenças que eu. Isso. Porque senão a gente vai multiplicar esta culpa. Se você vai num pediatra, né? Eu vou usar aqui o pediatra porque é clássico, né? Eu não tenho nada contra pediatra, gente. Eu amo os pediatras das meninas, eu tenho amigos, amigas pediatras, mas é que é o que as mães trazem muito para mim, né? Você chega no pediatra, eu me lembro uma vez que a Clarice bateu a cabeça, ou foi a Sofia, já não me lembro qual das duas, e eu cheguei no pronto-socorro, e ele olhou para mim e falou assim, mas o que aconteceu? E eu tava tão nervosa com aquilo, ela tava com um galo gigante, gente. E eu comecei a rir e falar assim, eu não sei nem como te explicar. E eu ri, só que era de nervoso. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mãezinha, ó, alarme. Você acha que agora é hora pra dar risada? Aí eu fiz assim, eu não tô rindo. Porque eu tô achando isso engraçado, eu tô rindo porque eu estou desesperada. E eu não sou mãezinha, eu sou Kelly. Você vai me ajudar ou eu vou embora procurar outro médico? A minha terapia tá ajudando, gente, ó. A minha terapia tá em dia e eu tô começando a me colocar nessas situações. Então, assim, se você sabe que é um local, vou usar os avós, né, que costumam ser pessoas lindíssimas na vida das crianças, mas por vezes, por conta do contexto, né, de toda a criação que tiveram, acabam, né, dizendo do tipo, mas agora o pai vai vir buscar e você vai ficar fora e se o teu telefone não funcionar? Agora o pai vai vir buscar, né? E aí eu falo para casais divorciados, né? O pai vai vir buscar. E você não mandou na mochila escova de dente? Tem farmácia no caminho, ele compra. Você não mandou remédio? Quando esses avós falam isso, não é por maldade, gente. É porque eles foram ensinados que quem tem a responsabilidade sobre aquela criança, se ela cair, se ela ficar doente, igual a gente falou da mãe, é a mulher. Né?
Eu não consegui acompanhar o que o pessoal comentou em cima, eu só peguei aqui o final a Geni falando, acho que seria uma mãe melhor, mas eu não vi o restante, Lídia. Kelly, que os filhos dela já são adultos e eu tenho aprendido muito com eles. Queria ter todas essas informações quando eles eram crianças, acho que seria uma mãe melhor. E aí eu queria compartilhar, aproveitar essa fala da Geni, para compartilhar uma experiência que eu tive a semana passada com o filho dela, já que a Geni a gente é da mesma rede, acho que vale muito a pena. O Fernandinho é o filho mais novo dela, ele tá com 30, eu acho. Se eu te falar, ela correu aqui no chat pra gente. Ele é pai. O neném dele, o Delírio, fez 4 meses. E ele trouxe o neném para eu conhecer a semana passada. Foi uma experiência gostosa, porque ele e a Maria, né, que é a companheira dele, estão ali desenvolvendo uma maternagem, uma paternagem que é muito própria, é muito deles, né? Eles já entenderam que não dá para ficar ouvindo todo mundo o tempo todo, que eles precisam se virar. E aí o Dinho teve uma fala muito bonita, que eu acho que é muito reflexo da educação que a Geni deu para ele. A Maria disse assim, eu tinha uma experiência com criança que era de cuidar dos meus sobrinhos. E aí o Dinho não tinha experiência nenhuma, mas eu sei sentir. Então, o sentir é o que faz sentido, é o que me faz conduzir e entender esse pequenininho que está no meu colo. E aí eu sou muito chorona, né? Segurei a lagriminha aqui e fiquei com essa imagem na semana. Eu só sei sentir. E a gente precisa, em toda a fase da vida, entender que maternagem e paternagem é isso. É sentir, é troca, né? Tem coisa que não está dada. Não tem receita de bolo, como a Kelly bem disse. Eu lembro que quando eu fui ser mãe, eu fui fazer cursos de mãe. Queria saber como cuida, como troca, como dá o como cuidar. E aí, crise, eu também conseguia matar. O Miguel, eu tive Pedro para a terapeuta. E aí eu contei curso de mãe, para rotar. Eu sei a pega para o neném mamar direitinho. Eu tô errando. E aí, a terapeuta, a analista disse assim, joga isso tudo fora, né? Que legal que você fez todo esse curso, todos esses cursos. Joga fora, não sentir, né? E aí, quando o Dinho me diz que ele não sabe cuidar, sabe sentir, eu vou justamente nessa linha de 10 anos atrás, quando o Pedro nasceu, né? É isso, assim, tô mais pertinho, vamos ver se melhora esse áudio ruim. Eu preciso sentir. É o sentir que vai conduzir o meu processo de mãe. E é o sentir. E a valorização, onde é que eu vou jogar luz, né? Nos meus pontos de erro, nos meus pontos de acerto. É o ponto de luz que vai fazer com que eu me torne uma mãe mais bacana, mais relacional, né? Desculpa pelo áudio. Vai lá, Kelly. Você falou isso, eu tenho aqui na minha frente, no computador, eu colei um bilhetinho para eu lembrar, Lídia, disso todos os dias, tá escrito assim, ó, vou ler para vocês. Colocar lupa em pequenas coisas que fazem sentido. E que fazem sentir, né? Quando você olha para essa criança, e quem me ouve falar, eu sempre repito a mesma coisa, e é o meu mantra, né, de que olhar é diferente de ver. Quando você olha para essa criança e você vê quem ela é, daí você pode me dizer, Kelly, mas está muito difícil, né? As crianças estão difíceis, os comportamentos estão difíceis, mas olha essa travessia como foi, né? Travessias, gente, de novo, exigem muita gente para serem feitas, né? Então, quantas pessoas estiveram com você nessa travessia? Então, olhe para essa criança e vê o quanto foi produtivo tudo que aconteceu até agora. E a gente não está quantificando e nem qualificando o fazer dessas mulheres que estão aqui com a gente. Mas a gente está falando que quando ela consegue exercer a maternagem dela, e se ela tem voz,
isso é um processo maravilhoso, porque a gente fala de um contexto em que isso ainda é muito difícil. Isso. Eu não sei como está o nosso tempo, Lídia, eu estou sem relógio aqui, mas eu queria muito fazer algumas perguntas. Temos 5 minutos? É. Tá. Ó, algumas perguntas, só para tirar essa culpa dessas mulheres, né? Quando vamos pensar numa criança de 8 anos, né? Vamos usar uma criança de 8 anos como exemplo. Quem se preocupa com o presente da prof do Dia dos Professores? Quem se preocupa se a mochila dela está com meias e calcinha por caso da criança de 8 em algum momento ter algum escape? Sim, acontece. Quem se preocupa se na lancheira tem uma fruta e tem um biscoito? Que seja salgado de preferência. Que bom. Se preocupa se ela vai subir o elevador e Deus o livre entrar um homem dentro e ela tá sozinha lá dentro. Gente, não tenho nada contra os homens, não é isso. O que eu estou dizendo aqui, nós temos muitos pais com paternidades efetivas e que aprenderam a ter paternidades efetivas porque isso se aprende. A gente aprendeu o que nos disseram sobre maternagem, sobre maternidade. Os pais também podem aprender e tem muitos pais que se disponibilizam para aprender. Só que os números nos contam que hoje a saúde mental, tem uma pesquisa que saiu aqui para o Brasil, a saúde mental de mulheres, mães, ela está terrível. Porque quando eu faço perguntinhas básicas como essas para vocês, é só para vocês pensarem que assim, não é à toa que vem tanta culpa sobre a mãe. Exatamente. São muitos detalhes. É a fralda, é o lanche, é ela não tem. É a posse do menino que tá me lembrando. Não tô meio xarope. Além disso, Kelly, tem a nossa vida, né? Você dá aula. Nossa, eu tenho um projeto para entregar para a Yara até amanhã. Ih, caramba, será que eu fiz sala? Ó, tô ouvindo aqui, dando aula na outra sala. Depois eu preciso salvar o material que ele deixou lá no computador, porque sou eu que disponibilizo. Olha só. Não é só a mãe, né? Tem um tanto de outras coisas fazendo aí também, né? E dá pra... Sim. E quando a gente se vê como responsável, que a Jenny colocou ali, sua filha, isso, né? É tua. Homens, né? Você que tá vendo aí? Ó, tá conta. fazendo igual, é sua filha. Sim, sim. E quando a gente traz aqui para vocês hoje, né, contando um pouquinho desse processo que a Lídia conta histórico, né, e a gente fala sobre a questão do sermos chamadas para a responsabilidade. Hoje, ser chamada para a responsabilidade é fazer essa reflexão com a gente, pensar que a gente precisa romper esse padrão. Para que as nossas filhas, mulheres, possam escrever outras histórias. Para que os nossos meninos possam respeitar mulheres e compreender que ele brinca assim com a boneca porque ele precisa aprender sim a trocar uma fralda. Ele não faz mais que obrigação. Porque o afetivo, o amor, pode ser polêmico isso que eu vou falar, mas é algo construído. É igual empatia, gente. A gente não sente empatia por todo mundo. Exato. Existe um exercício mental para ter empatia. Empatia é ir com, não é sentir por. Enfim, isso é papo para outra live. Mas é isso, é responsabilidade com você, mulher. Os homens que estão aqui com a gente, responsabilidade diante de vida, da tua, da cria e da mulher. Exato. Porque a gente vive num espaço que é comunitário. Família é comunidade, né? E aí eu queria ter uma... Ai, tá cortando de novo, Lídia. Desculpa, eu não te ouço.
Vou colar aqui, vamos ver se vai. Aê! Eu vou lembrar de uma tirinha do Armandinho. O Pedro adora o Armandinho, então a gente lê muito. E aí o Armandinho tá brincando, empurrando um carrinho de boneca. E aí passa um lindo e fala assim: Ei, Armandinho, tá brincando de boneca? E ele para, olha e responde: Tô brincando de ser pai. Acabou. É isso. A gente precisa dividir, né? Culpa, a gente abre o lixo e deposita lá. E a gente vai ressignificando a vida. A gente precisa se permitir despir dessa couraça que nos deram. Ninguém é super. A gente só e ponto. E as nossas crianças só nos ajudam a ser. E ponto, né? Elas estão para se relacionar, para fortalecer essa troca e para dizer para a gente que um mundo melhor é possível, né? Acho que a gente está no caminho. A Geni está chorando, a Maju está dizendo que é a nossa conversa. A Gini adora, e a gente te adora, Gi. A gente precisa juntar os nossos... Não é assim que a Gi diz? Reunir as crias e fazer uma outra tribo. Ah, muito bem. Vanessa com a gente também. Eu acho que a gente... Karina está dizendo que a Karina, ela conta pra gente essa experiência do susto, né? Com o nascimento da filha, do choro, da estranheza. E hoje, a filha da Karina está entrando num processo de adolescência e elas estão caminhando juntas, desenvolvendo uma amizade, né? Uma amizade que só funciona se a gente aprender a ter confiança, né? E elas desenvolveram isso umas com as outras, assim, são duas bonitas, né? Como diz a Karina, ela é muito diferente da Karina, mas elas são muito iguais no amor. Isso é muito legal. Kelly, deixa eu te pedir uma coisa, que a gente está caminhando para o Claro. fim. Conta pra gente, assim, só para terminar. Me parece que tem um livro, um capítulo, como é que tá para... Conta só assim, eu sei que é surpresa, mas... Conta. Gente, escrever me liberta e é terapêutico, né? Então tem histórias sobre maternidade, crianças, sobre a maternidade solo, sobre ser mulher e maternidade solo. E vai sair aí, esse ano ainda. A Pri tá aqui também, que alegria. Tem um monte de mulherada bonita aqui, que eu amo muito. E o livro sai esse ano. Eu ainda estou nas minhas madrugadas pensando que título vai ser esse, mas um spoiler aqui para vocês, é sobre mulheres, é sobre maternidade, é sobre crianças, é sobre histórias reais, as minhas histórias reais, que alimentaram o meu coração e que aí eu vou contar para vocês para alimentar o coração de vocês também. Então vai sair. Pode deixar, a gente faz aqui um momento só para lançar esse livro, Lídia. Eu também. Estou aí num projeto muito legal. Eu escrevi Casinha de Pedro quando o Pedro nasceu e eu devo um livro para a Sofia. Ele está a caminho. Eu lembro da promessa. Não, tá escritinho, foi para ilustração. Estou bem feliz. Abraços de Sofia é o nome do livro. Está a caminho também. Estamos desenvolvendo, vai ficar legal. Que maravilha. E aqui no IBT, a gente está organizando, e aí eu quero contar com vocês nessa nossa jornada, um espaço para mães também, para trocas. É um projeto que a gente está tentando organizar, tentando trazer para a roda, a pouco ele vai ganhando corpo. E aí, quem tiver questões, quem quiser participar, entra em contato, a gente pode mandar no Insta, pode mandar para mim, a gente vai tomando. Tá bom? Acho que vai ser legal. No mais, a gente vai ficar por aqui. Obrigadão, Kelly. Dividir essa... Eu que agradeço. Um monte de mulher bonita. Muito obrigada. Maravilhosa. Muito bom. E a live do mês que vem, a gente vai trabalhar lá no Dia dos Namorados. A gente está afinando o discurso, mas a ideia é trabalhar um pouco da ideia do amor romântico. Vamos ver o que é que sai. Tá bom? Um abraço bem apertado em vocês. Que delícia partilhar com vocês. Muito, muito Obrigada, bom. gente. Um beijo, meninas. Agora a gente vai cuidar das crias.
né? A live Estou trancada no quarto jogando. eu tô no... Vou salvar a live, vou deixar. Vai ficar gravada, é isso. Vou salvar, vou deixar gravada aqui, depois eu compartilho com vocês também e vou jogar no YouTube. Acho que vale a pena, né? E aí eu compartilho. Geni, a gente vai pensar um pouco essa história. Existe amor romântico ou isso também é mito? Vamos pensar juntas, tá bom? Espero vocês na próxima live. Por enquanto, sigam a gente aqui nas redes sociais. Beijo, brigadão, Kelly. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.